Bom, entre os assuntos, o Milton Neves dizia que dos assuntos menos importantes, o futebol é o mais importante. Ele sempre disse isso. E entre os assuntos chatos, tributo talvez seja o mais chato. Eu acho que tem uma variação do Milton Neves para tributo. Mas a gente chegou num patamar em que no ano passado a Receita Federal criou um documento, a imposição de um documento, determinou que as empresas preenchessem um documento chamado, olha só, prepara, Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária. Melhor chamar pelo apelido DIRB, que é o nome desse documento. A Receita Federal e outros órgãos do governo elas são criadoras de siglas. A coisa que eles mais criam, sigla. Então eles criam uma sigla porque o nome integral é tão estranho que você precisa usar sigla. Imagina se todas as pessoas se tratassem por siglas para facilitar a vida, né? Porque no caso da Receita Federal é fundamental recorrer à sigla. Então, DIRB foi criado pelo governo para fazer o quê? Para dizer para as empresas, faz uma coisa para mim, mas é obrigatório. Claro, a Receita Federal determina só coisas obrigatórias, nunca é um convite. A partir de agora, a cada 2 meses, você vai ter que listar todos os benefícios que você recebe, que geram algum tipo de crédito tributário. Incentivo, renúncia, benefício, imunidade, o que for, para eu saber o tamanho do estrago que tem por aí. Ou seja, o Brasil chegou num grau de desorganização neste campo dos benefícios tributários que foi preciso transferir para o contribuinte a responsabilidade de informar o que o Estado dá para ele. Porque o Estado não sabe. Não dá para a gente responsabilizar este governo, certo? Mas o Estado não sabe. O Estado, de uma forma geral, não sabe. Houve um tempo em que o Estado não sabia quantas estatais ele tinha. Olha que loucura. Até meados dos anos 80, se estimava, olha, a gente tem cerca de... Não sabia quantas. Aí fizeram as contas e descobriram que a gente tinha 260 e tantas estatais. A gente não sabia. E, inclusive, a matemática, a contabilidade das estatais ia mudando, porque o governo, a Petrobras, por exemplo, a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, ou alguma outra empresa, criava subsidiárias. E uma subsidiária é um novo CNPJ, era uma nova estatal. Chegava uma hora que tinha uma árvore de estatais penduradas nas grandes estatais, e era estatal para tudo que é lado. E quando é que o governo começou a pensar nisso? Para saber quanto é que nós gastamos com as estatais. Então ele criou uma secretaria especial para as estatais, que não deixa de ser uma espécie de DIRB, só que diferente. Nesse caso, o governo falou, vamos criar um lugar para a gente juntar todas as estatais, tipo uma festa das estatais, para a gente poder saber. Pô, criou, porque era demais. Então você imagina você ter 260 presidentes de estatais, 260 diretores financeiros, 260 centros de custo. É uma loucura. Aliás, mentira, 260 centros de custo. Imagina quantos centros de custo tem uma empresa como a Petrobras, né? Mas, aos poucos, a gente começou a ter um domínio sobre as estatais. Mas houve um tempo também em que o orçamento da União não era um só orçamento geral da União, chama hoje orçamento geral da União, mas ele era fatiado. Então você também não tinha uma visibilidade do todo. E aos poucos você conseguiu ter a visibilidade do todo, que é um avanço muito grande. A gente viu que a Receita fez avanços extraordinários. Hoje, por exemplo, a gente recebe a declaração de imposto de renda preenchida para a gente só validar, atualizar, fazer as mudanças que forem necessárias, mas ela já está preenchida. Mas há uma desordem no campo dos benefícios. Então o governo chegou, a Receita falou, olha, vocês a partir de agora têm que preencher. Preenche, manda para cá. Aí o governo descobriu que entre janeiro de 2024 e abril de 2025, deixou de arrecadar mais de 400 bilhões de reais por causa de incentivos, renúncias, benefícios, imunidades, de natureza tributária. DIRB. Toda vez que o governo abre mão de algum pedaço dos tributos que poderia cobrar ou que cobra dos outros em favor de um determinado setor, região, seja lá o que for, você está fazendo um incentivo e você está
favorecendo algo, né? Para que você faz isso? Você faz isso porque você quer gerar emprego, você faz isso porque você quer reduzir a pobreza, você faz isso porque você quer reduzir a desigualdade social. Mas estes benefícios, essa rede de incentivos, muitas vezes acaba protegendo, a título de gerar emprego, reduzir pobreza, reduzir a desigualdade social, acaba protegendo empresas que não deveriam ser protegidas e que acabam sendo protegidas e prosperam por causa exclusivamente do benefício. Sem o benefício, elas não param em pé. Claro que você tem que olhar para as coisas com um distanciamento crítico. Não dá para você aplicar as mesmas regras para o Brasil todo. Você tem porções do país com facilidade de infraestrutura, porções do país com proximidade de porto, porções do país com muito mercado consumidor interno. E você tem outras regiões que não se desenvolveram do mesmo jeito. Então você pega a Zona Franca de Manaus, você poderia dizer, não vou dar benefício nenhum para a Zona Franca de Manaus. Hoje a Zona Franca de Manaus recebe benefícios. 30 bilhões por ano, alguma coisa assim. Agora, o que é? Você tem isenção de imposto de seu produto industrializado importado, você tem isenção de imposto de importação, você tem isenção de PIS/COFINS, você tem redução de imposto de renda da pessoa jurídica, 75% de redução. Você tem alguns benefícios que são estaduais. O fato é, a Zona Franca funciona por causa dessa rede de benefícios. Aí muita gente critica, dizendo que os benefícios não se justificam na Zona Franca de Manaus, que o que se coloca lá, ou o que se deixa de arrecadar para que as empresas produzam lá, não traz o devido retorno social. Você tem 110, 120 mil empregos diretos lá, mais um tanto de empregos indiretos, mas a discussão é que aquilo lá já não dá retorno. Bom, essa é uma discussão sem fim, porque é de se perguntar o que seria aquela região sem a produção industrial subsidiada. Será que não seria tomada pelo tráfico de drogas, né? Ainda que hoje em dia essa discussão pareça esquisita, porque até regiões como São Paulo e os outros grandes centros estão tomados, vários lugares, por tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, inclusive, entrando na produção formal da economia. Mas o fato é que a Zona Franca de Manaus cumpriu um papel. Mas ainda cumpre? Entende muita gente que sim. Essa pergunta deveria ser feita sobre todos os setores, setor a setor, para a gente saber, região a região, o que deve continuar e o que não deve continuar. Então, não é que os benefícios fiscais, né, os benefícios tributários, foram criados agora. Isso vem de quase 100 anos. A década de 30 a gente já falava sobre isso. Está na Constituição de 34, está na Constituição em 37, 46. Entrou para as constituições brasileiras, né? E quando você pega o governo JK, né, você tem o plano de metas, isso se intensifica. Quando você pega o governo militar, isso também se intensifica. Vem a Constituição de 88, mais uma vez. Então você tem um bolo de dinheiro de valor desconhecido, que gira em torno de 500, alguma coisa assim, pouco mais, pouco menos, depende do ano, bi, e que é uma renúncia fiscal, ou, se você considerar outros, talvez suba. Por exemplo, você tem linhas de crédito com juros abaixo do mercado. E essa diferença, ela é um juro subsidiado. Isso tem um custo para o país. A diferença é que quando você cria uma linha de crédito do Banco do Brasil, por exemplo, e o Tesouro aporta um valor, esse valor é orçamentário. Ele já está previsto no orçamento. Todo mundo tem clareza, olha, nós vamos ter tantos bilhões de reais que vão ser usados para esta finalidade. Mas quando você tem esse pacote de renúncias, é dinheiro que não entra.
Se é dinheiro que não entra, é um dinheiro que não está no orçamento. Cadê a transparência? A transparência ocorreria se o dinheiro entrasse e voltasse, ou pelo menos entrasse escrituralmente e voltasse. Aí você teria uma percepção clara de que, olha, o setor tal, para a área tal do país, recebe efetivamente 30 bi, 20 bi, 40 bi, 12 bi. A gente não sabe. O maior programa hoje que a gente tem de renúncia é o Simples Nacional. Simples Nacional. Simples Nacional permite que as empresas, até um determinado valor, paguem uma quantidade bem menor de impostos. Isso é bom ou isso é ruim? Se isso é bom porque você formalizou a economia, talvez esse subsídio não deva ser tocado. Se isso, no entanto, não produziu o retorno que se espera, que se estima, esse valor deveria ser revisto. Como? Essa discussão é a discussão que o país não trava. Então, a gente desonerou a cesta básica, a gente tem a Zona Franca, a gente tem desconto para atividades culturais, a gente tem o Simples Nacional, a Lei Rouanet, por exemplo, deve continuar, não deve continuar. Em 2002, o Brasil acabou com a Sudene, né? Foi uma decisão acertada? Ela voltou. Você tem incentivo para a produção industrial e outras no Nordeste, no Centro-Oeste. Isso está certo ou está errado? Né? Como é que você vai diminuir a desigualdade regional se você não incentivar? Não tem como. A não ser que você crie na região Nordeste, na região Centro-Oeste, no Norte fica mais difícil, uma rede de infraestrutura tão apetitosa, tão interessante, que o empresário vai preferir investir ali, apesar de estar longe do mercado consumidor e de olho na potencialidade dessa região. Mas como? Você tem que, de alguma forma, zerar o jogo. Você zera o jogo na educação, quando você melhora a qualidade da escola nas várias regiões. Você zera o jogo da saúde, quando você melhora a qualidade da saúde nas várias regiões. Mas você tem que zerar o jogo tributário, deixando de produzir um interesse natural por regiões mais movimentadas. Então, quando você pega a cidade de São Paulo e a cidade de Campinas, que estão distantes uma da outra 80 quilômetros, e pega a cidade de Santos, se você juntar a região metropolitana, que está em torno de Santos, em torno de São Paulo, em torno de Campinas, você está falando de 20% do PIB nacional. Faz sentido que 20% do PIB brasileiro estejam numa região tão pequena do mapa brasileiro? Não faz sentido, não é justo, não é honesto para o resto do Brasil. Por que a gente tem as diferenças de renda entre os estados, né? Que é gritante e que também é grande em outros países. Tanto que outros países também usam essa política. O detalhe é que em países da Europa, em países dos Estados Unidos é bom, nos Estados Unidos e em países da Europa, os recursos são explicitados, eles são classificados, eles têm um orçamento próprio, ou então eles são parte do próprio orçamento. Você tem a visibilidade. Então a sociedade o tempo inteiro tem a visibilidade. A gente tendo a visibilidade, a gente já reclama e tem dificuldade para cortar, imagina sem ter a visibilidade, que é o que acontece hoje no Brasil. Alguém ataca um determinado incentivo, vão lá os defensores do incentivo e dizem que ele é importante, e ele é. Mas também é importante que a gente tenha saúde fiscal. Saúde fiscal. Não dá. O volume de incentivos no Brasil explodiu. E olha que interessante, quando foi criada a lei do teto no governo Michel Temer, se definiu que o volume de incentivos no Brasil cairia de 4% do PIB para 2% do PIB até 2026, ano que vem. Ou seja, era um cenário de 10 anos. Parecia longe, né? Pois 2026 é o ano que vem. E não caiu. Não caiu. Ao contrário, o volume de incentivos aumentou. Você percebe por que derrubaram a lei do teto? Acabaram com isso. Isso foi um erro do governo. Porque o governo achava que o teto era uma coisa negativa, porque o teto, de fato, controla o Estado mais do que o arcabouço,
é muito mais rigoroso do que o arcabouço, faz um ajuste fiscal bem mais forte. O Brasil hoje já estaria numa situação econômica muito melhor. No entanto, a gente optou por mudar o jogo para o governo Lula poder gastar mais. Agora a gente está falando, tem os incentivos, hein? Pô, se o governo não tivesse derrubado o teto, a gente estaria hoje nessa meta. Veja, não foi o governo Lula, né? Porque o governo Bolsonaro já não cumpriu essa regra de redução. Mas o governo Lula jogou a pá de cal. Poderia ter retomado, poderia ter mantido a redução, né? Ou retomado a redução. E a gente poderia estar caminhando hoje para 2%. Que não seria a renúncia às renúncias fiscais, não seria a eliminação das renúncias fiscais, não seria a eliminação dos benefícios, seria um corte da ordem de 50% ao longo de 10 anos. Corta um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e tal. Agora o governo, pela primeira vez, está falando, vamos cortar 10%, vamos cortar 15 bi aí. Nem é 10%, é mais de 10%. 10% seria 8%. Não, é bem menos de 10%. 15 bi de um total de 600, 700, é menos de 10%. 10% seria 70%. Né? Então é bem menos. O governo está falando em cortar 15 bi. Está falando em cortar 2%, 3%. Poderia cortar mais. Mas também tem que negociar. Então, o que é importante é que o governo dê transparência a isso. Agora, temos um problema. A gente tem um governo que não gosta de dar satisfações. Gosta de dar aula. O presidente da República gosta de dar aula. O ministro da Fazenda gosta de dar aula. Aliás, ele é professor, né? Então, ele gosta de dar aula, é natural. E ele é muito irritadiço. Ele se incomoda. A Lava Jato era uma tragédia. Eu acho que a Lava Jato foi uma tragédia, porque fez as coisas da maneira mais errada possível. O objetivo era muito bom, né? Desbastar a corrupção nas relações do Estado, mas fez isso de maneira porca. A única coisa que a Lava Jato fazia, e que era errado porque ligava com a área policial, mas que era saudável, por um lado, era explicar o que tinham feito. Isso a Polícia Federal faz. Fizemos uma operação, eis aqui a operação. Quando você pede ao governo que explique, eles ficam bravinhos. Tem coisa que a gente só descobre com lei de acesso à informação. Porque eles ficam bravinhos. Eles não gostam de dar satisfação. Então vem cá, quais são os benefícios que a gente tem hoje no Brasil? O Haddad não sabe dizer. Todos os benefícios. Com esse documento a que me referi, o tal do DIRB, o governo descobriu que as empresas, não é que elas têm 40 e poucas possibilidades de benefício, tem 88. Eles não sabiam. A Receita não sabia que eram 88, se surpreendeu. Você entendeu? Dá para botar a culpa no Haddad? Não dá. Mas dá para entregar a responsabilidade para ele, para falar, olha, o diálogo com a sociedade tem que ser transparência. Senta e explica tudo. Quem recebe o quê, como. Alguns benefícios têm que ser mantidos. Outros, a gente não deveria nem chamar de benefícios. Por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Eu entendo que não é um benefício. Eu acho que é um absurdo você tributar a folha de pagamento. É um absurdo. Não é que você não pode tributar o salário, você não pode tributar o faturamento, não pode tributar o lucro. O absurdo é você tributar um item chamado folha de pagamento. Porque se a folha cresce, o tributo cresce. Logo, mantenhamos uma folha bem enxuta. E vai me dizer depois o presidente nos discursos que as empresas não conseguem contratar porque elas pagam salário baixo. Elas pagam salário baixo porque os encargos são altos. Então elas pagam muito, o trabalhador recebe pouco. E o governo recebe também uma parte. Não dá para você pagar 2 salários para que o funcionário receba um e o governo receba outro. Não dá para ser assim. Então, isso não entendo que seja um benefício a hora que você desonera a folha de pagamento. Você deveria desonerar para sempre a folha de pagamento e falar, acabou a fase em que a gente cobra tributo em cima do salário. E sabe o quê? A gente não entende, a gente acha que esse não é um tributo a ser cobrado sobre o salário. No fundo é. Porque se eu custo 2 para a companhia para qual eu trabalho e ela me paga 1,
ela me olha como 2. Eu sou um centro de custo de 2. E eu só recebo 1. Você concorda que tudo que vai para o governo é imposto cobrado sobre o meu salário? Aí depois diz que eu só pago X de imposto de renda, ou pago isso, aquilo de imposto de renda, pago 27,5% de imposto de renda. Mas e o outro tanto que o governo já tomou antes do dinheiro chegar para mim? Tem que ser contabilizado, né? É muito complicado isso. Depois não dá para entender por que as empresas terceirizam. Depois não dá para entender por que tem que fazer uma reforma trabalhista. Tem que fazer uma reforma. Por isso que fizer uma reforma trabalhista, temos que fazer mais reforma trabalhista. E nós queremos mais benefícios ainda, né? Tem gente fazendo lobbyzinho de jornada 4x3. Vamos encarecer ainda mais. Aí as coisas vão ficando complicadas. Bom, eu queria repassar essa história dos benefícios, que é um assunto, como ao contrário, né? Milton Neves lembrou, só para relembrar o Milton Neves, o futebol é o assunto mais importante entre os assuntos menos importantes. O imposto é a coisa mais chata entre os assuntos importantes, mas o imposto mexe com a tua vida. Então acho que seria legal a gente passar por esses assuntos. Eu não sei se você concorda se você discorda do que eu falei, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.